Olá pessoal, vamos então ter a exposição nossa sobre produção de gesso, certo? A produção de gesso se dá em dois tipos de gesso, como nós estamos vendo, o gesso alfa e o gesso beta. O gesso alfa é aquele que a calcinação é feito de forma úmida, é um gesso nobre, e o gesso beta é a calcinação seca, que ocorre em sua grande maioria no polo gesseiro do Cariri ou ali em Pernambuco, na região de Araripina, certo? É o gesso usado para a construção civil. Observem que só para pré-moldados, e aí pré-moldados entram blocos, entram chapas de gesso para forro, 61%, 35% para revestimento e os demais para diversos artefatos, santinhos, né? Certo? Que a gente vê em casa, da mãe, da vovó, jarros, etc. Bem, aqui eu tenho o roteiro, o processo de fabricação do gesso. Primeiro, o decapeamento, que é retirada de terra para chegar na jazida. Aí eu tenho a jazida, faço a perfuração, faço carregamento com explosivo, faço a detonação, onde eu tenho pedras menores para poderem serem transportadas para o local de britagem. A britagem é feita várias vezes. Com a calcinação eu vou ter o gesso, né? E uma parte do gesso não britado pode ir para a fábrica de cimento, para a constituição do cimento, ou pode ir para a agricultura, usada para estabilização de solo, certo? São três etapas principais, básicas para a produção do gesso: a trituração, que é feita nos britadores, a calcinação, que é o aquecimento da pedra da gipsita, certo? Em fornos, e a moagem, depois de aquecido, é feita a moagem, a trituração, para termos o pó comercial, o gesso comercial, certo? Aqui eu tenho um aspecto da produção do gesso, desde o processo de extração e explosão que vocês estão vendo ali, né? O transporte do carregamento das pedras de gipsita, eu tenho a moagem da gipsita, eu tenho o processo de armazenamento em silos e, enfim, logicamente, a calcinação, o ensacamento, e depois eu tenho a distribuição comercial, tá? Aí são quantas etapas eu coloquei como básicas? 3 etapas. No entanto, a gente vê que o processo tem várias etapas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, certo? No geral, desde o processo de extração até a comercialização aqui embaixo. Aí eu tenho a cadeia produtiva. A cadeia produtiva envolve não só a produção, mas a utilização. A utilização na construção civil, que usa de várias formas, que gera um resíduo. Esse resíduo tem um reuso na construção civil. Existem várias pesquisas sobre isso, tá? Existe a remanufatura, ou seja, você reutilizar na produção do gesso, tá? E eu tenho também a reciclagem, que é pegar o gesso e fazer com que ele seja parte da cadeia produtiva lá do início da calcinação, certo? Bem, aí eu tenho outro aspecto mais ilustrativo, desde a jazida da gipsita, como vocês estão vendo no primeiro lá, depois calcinação e a transformação em pó comercial, certo? Com as suas fórmulas aí, né? Aí isso aí, eu tenho já o produto comercial, que é usado na construção civil. Eu posso usar na betoneira como argamassa, como também posso misturar a outros componentes da construção civil. Só que o uso na construção civil gera muito resíduo, né? Certo? E também
o uso na agricultura, o uso nos moldes, o uso em acabamentos na construção. Aí vocês estão vendo placas de gesso, que não deixa de ser um pré-moldado, né? Mas todos geram muito resíduo. Esses resíduos vão para onde? Aí nós temos pesquisas que apontam várias soluções. Bem, aí nós temos o aspecto de uma indústria de gesso no polo gesseiro do Araripe, desde a primeira figura, que é a extração, até a comercialização. E aí um aspecto geral da fábrica de gesso, certo? Bem, aqui nós temos um filme que eu vou passar agora, que é a produção de gesso industrial. Vamos ver então. O Portal do Araripe preparou uma reportagem especial e você acompanha a partir de agora o potencial do polo gesseiro do Araripe. O nosso sertão do Araripe está localizado no extremo oeste do estado de Pernambuco. Aqui é produzido 95% do gesso que atende todo o Brasil. O polo gesseiro é composto pelos municípios de Araripina, Trindade, Ouricuri, Bodocó e Ipubi. Acompanhamos de perto todo o processo de produção do gesso. É na mineradora que tudo começa. O primeiro trabalho é retirar algumas camadas do solo até chegar à gipsita. Após a retirada da camada de estéreo, nós fazemos a furação na bancada e carregamos esses furos com explosivo granulado e encartuchado. Logo após nós fazemos a detonação, toda essa detonação já nos torna produto. Esse produto gipsita é fragmentado, há uma granulometria que já serve para embarque, para calcinação, e também alimentamos a nossa britagem, que também fornecemos mais alguns produtos da britagem proveniente da gipsita in natura. Só essa mineradora produz em média 2.000 toneladas de gipsita por dia e envia matéria-prima para mais de 20 calcinadoras. O setor de britagem da mina também produz outros formatos do gesso. Atualmente nós fornecemos para as calcinações de gesso, fornecemos para as fábricas de cimento, fornecemos a gipsita para as fábricas de drywall e também para o condicionamento de solo do gesso agrícola. A mineração Alto Bonito conta com uma grande reserva de gipsita. Inclusive atende mais de 20 calcinadoras só aqui dessa mineradora. Saindo da mineração, o destino da maior parte da gipsita é a calcinadora. E é para lá que vamos. A calcinação, ela começa a partir da gipsita. Gipsita ou gypsum, como denominada. Ela já vem selecionada. A seleção de pedra já é feita lá na mineradora. Nós já recebemos ela toda selecionada e só estocamos aqui. É aqui que a gipsita passa por todo o processo de calcinação. Do depósito de gipsita, ela é transportada para a Tremoinho, onde é feito o processo de britagem. Da britagem, ela passa pela rebritagem, né, pelo rebritador. Do rebritador, ela é armazenada em um silo de depósito. Do silo de depósito, ela é transportada por uma rosca, né, que a gente chama rosca sem fim, para os dois silos dos fornos. É aqui no forno que o gesso recebe a temperatura. A matriz energética é a lenha. Essa fábrica se adapta para produzir mais usando menos lenha. A madeira utilizada aqui é o eucalipto, 100% reflorestado. O processo de calcinação passa por algumas etapas. E quando o gesso atinge sua temperatura ideal, já está calcinado. Ele é encaminhado para o silo da balança e finalmente é ensacado e transferido para o estoque. Para garantir a qualidade do produto final,
A empresa dispõe ainda de um moderno laboratório, onde são feitas as análises do gesso através de amostras. O polo gesseiro é a principal fonte de renda. Todas as manhãs é assim. Centenas de caminhões saem das cidades e vão até as calcinadoras. E assim inicia o ciclo do transporte do gesso, do Araripe para todo o Brasil. A minha experiência como empresa traduz 80% de consumo para a região sudeste e 20% para a demais região. Aqui então nós vamos ter um aspecto geral da produção do gesso. Observe a nível mundial o que acontece. Nós temos uma produção de 3,45 milhões de toneladas em 2014. Hoje deve ser muito mais. Ou seja, teve um aumento de 3,6% em relação a 2013. Pernambuco é o principal estado do Brasil que produz o gesso, certo? Chegando a 84% em 2014. Hoje é 95% da produção. A gente destaca aí que o polo gesseiro do Araripe está onde? Está do outro lado da Chapada do Araripe, aí no Crato, Juazeiro, Missão Velha, do outro lado, Pernambuco. Eu tenho o Exu e outras cidades ali já fazendo parte do polo gesseiro do Araripe. Eram 35 empresas, hoje é muito mais do que 35. Além das empresas industriais, nós temos também as empresas pequenas, de fundo de quintal, ou então pequenas empresas que também fazem parte da produção de gesso. São responsáveis aí, 63% da produção nacional. Como eu disse, hoje é muito mais, ok? Bem, a nível nacional, que temos 80 minas, 55 são em Pernambuco. No Ceará nós só temos 4. E mesmo assim, todas não estão ativas, tá? Aí nós temos o polo gesseiro do Araripe, fica em Pernambuco, do outro lado da Chapada, tá? Exu, nosso vizinho, Moreilândia e aí outros municípios, o principal Araripina, que vocês estão vendo aí, certo? Pernambuco, 95% da produção, aí eu tenho os municípios, Maranhão, 3%, Ceará, 1,5%. Tocantins tem potencial, mas não é muito explorado somente em uma cidade, certo? Bem, aqui são as referências que nós temos para essa exposição e o nosso próximo assunto será as propriedades e a aplicação do gesso. Um abraço a todos, até a próxima.